Olá, neste vídeo irei demonstrar no financeiro contas a pagar nível Professional, controle de pagamento de Prolabore. Bom, o que é isso dentro do sistema? Bom, quando a empresa faz os pagamentos de algumas despesas pessoais dos sócios da empresa, certo? A gente consegue fazer um controle através de despesas, certo? Vamos ver, exemplo que eu vou colocar ali vai ser energia elétrica, combustível, mas pode ser qualquer outra despesa que vocês queiram fazer os pagamentos dentro da empresa e do sócio e depois descontar na retirada do Prolabore, ok? Bom, a seguir aí apresentaremos aí a configuração e o processo do controle de pagamento de Prolabore no sistema TOTS Moda. Para realizar o processo então do controle de pagamentos de Prolabore, certo? Nós vamos aqui no menu TOTS Moda, tá? Financeiro, contas a pagar, já tem uma aba aqui específica, ó, Prolabore, certo? Então assim, aqui a gente tem consulta, consulta pagamento, né, consolidada, depois tem assim, aqui são consultas, né? O importante que a gente vai executar vai ser essa manutenção aqui, tá? A manutenção dos sócios, depois a manutenção do orçamento, certo? E o pagamento aqui. Depois temos o cancelamento de Prolabore, se você precisar cancelar algum que você fechou e não ficou legal. E faltou alguma despesa aí para incluir. Bom, primeira coisa das configurações, tá? Aqui a gente tem que colocar a manutenção do sócio, tá? Então aqui né, tem na minha empresa um aqui, eu tenho dois sócios, tá? Então se a gente for ver lá no meu... Não precisa, tá? Cadastrar lá no cadastro de empresas lá, é, cadastro de pessoas, certo? Você pode estar colocando quem são os sócios daquela empresa. No meu exemplo aqui eu acabei até colocando, sabe? Mas ele não, a configuração não pega daqui, tá? É só para vocês, é só uma informação assim extra que eu estou colocando, né? Mas para nossa configuração do fechamento ele não influencia em nada. Então é minha empresa um, que é essa daqui, a empresa aqui matriz, tá? Que essa é a minha empresa aqui, que é a Marco Antônio Limitada, certo? E no cadastro dela eu quis colocar aqui que quem são os sócios dela, né? Certo? Aqui dentro do cadastro de pessoa jurídica, certo? Aqui no sócio aqui, eu coloquei quem são esses dois sócios. Então eu vou fazer esse controle aqui, tá? 50% cada um, que eles têm aí, certo? Coloquei por igual lá. Vamos fechando aqui esse cadastro de pessoa, tá? Tem vídeos lá de Associate sobre cadastro de pessoas, vocês assistam lá com o pessoal lá da administração do sistema comercial. Tá, então aqui é manutenção do sócio, o que eu fiz? Eu já vim aqui, coloquei aquele sócio, então o 5 aqui seria o Marco Antônio, tá? Ah, Marco, mas o 5 é o Marco mesmo? A gente viu lá, né? Deixa eu copiar aqui, ó, Marco, tá? E consultar, né, no F4 aqui, o Marco, esse daqui que é o sócio. Então eu coloquei algumas despesas para ele pré-cadastradas, tá? Mas de onde vem essa despesa 84 energia Marco e essa outra despesa 86 combustível Marco? Bom, aí pessoal, eu vou abrir aqui por cima, tá? É lá no manutenção de cadastro de despesa, que eu acho que nós já tivemos uns vídeos lá de Associate de controle de despesa, tá? Então, a minha despesa eu fiz aqui pelo financeiro, tá? Porque aí a minha empresa que ela não tem a contabilidade interna, tudo bem, aí eu vou usar o componente do financeiro lá do cadastro, FC, PFM003. Então, essas despesas veio desse cadastro previamente cadastrado aqui na lista de manutenção de despesa, tá? Então, essa despesa aí que eu peguei a, toda a maioria que são padrões, o que eu deixo o padrão assim, quer dizer que elas não são lá para o Prolabore, tá? Certo? Então todas essas padrão não são Prolabore. Aí aquelas que são do Prolabore, só para diferenciar um pouquinho, eu deixei cadastrado sem marcar que ela não é padrão, tá? Porque ali vocês veem ali para cima tem a energia 10, ali o código 10 é a energia, uma energia padrão lá, tá? Que é usado comumente, direto. Aí a energia Marco e Jorge coloquei 84, 85 e o combustível 86, 87 aqui para diferenciar. Porque é através do pagamento das duplicatas e do cadastro delas que a gente vai fazer esse controle, tá? Então é pela despesa, a gente cria essas despesas assim, tá? Certo? Vou sair, tá? Então, previamente cadastrado, então quando eu usar na duplicata a energia Marco e o combustível Marco com os códigos cadastrados, tá? Ele vai fazer a baixa lá na hora de pagar. Se eu quiser incluir uma despesa nova, é só colocar incluir despesa, ele já abre aqui, tá? Ó, a consulta de despesa. Mas eu quis mostrar onde eu fiz o cadastro da despesa primeiro, porque aqui é só uma consulta, tá? Legal? Aí ele abre aqui, se vocês verem, traz todas as despesas, certo? Previamente cadastrado. Olha lá que eu falei que tinha uma combustível padrão. Mas como eu vou usar para o sócio, eu criei a 86 lá,
certo? A partir do 80 ali que estava livre, o campo livre que é essas daqui, tá? Certo? Ok? Então tá. Então para esse sócio marco aqui, eu vou limpar aqui na escola aqui. Colocar o sócio agora o George, tá? Ah, se eu não lembrar o código, é só escrever a palavra George aqui ou entre asterisco, tá? George, opa, George e consultar aqui na lupa aqui, tá? No, no F4 também do sistema. Carregou o meu código 7 aqui, o Jorge Lucas, que é o outro sócio, e vamos consultar. Então eu coloquei essas energias aqui, tá? Se eu quisesse incluir mais despesa, tá, gente? Ó, se quisesse incluir mais uma outra despesa aí, eu teria que estar previamente cadastrando ela, tá? Mas eu poderia ter cadastrado uma despesa nova aí, é, de lavanderia lá embaixo, lá depois do 87 lá, se eu quisesse incluir uma nova aqui, ó, se eu quisesse. Então primeiro eu tenho que cadastrar lá no FCP FM003, tá? Se a despesa for pela contabilidade, é só pedir para a contabilidade criar uma despesa, então é diferente lá, igual eu tô falando aqui no financeiro, que é o financeiro que cadastra, tá? E liberar para nós aqui para a gente estar utilizando, tá? Então, é só ver com a contabilidade, quando for ter contabilidade interna, eu posso fazer assim. Então, vou colocar aqui, ó, despesa 88, depois da 87 lá, e vou colocar aqui, ó, lavanderia, lavanderia, vou colocar aqui marco, tá? E poderia ter também aqui uma 89, né? Lavanderia George, tá? E vamos salvar, certo? Tendo essa despesa cadastrada aí, certo? A gente sai daqui também, vai incluir despesa, ó. Se a gente escrever aqui lá de uma vez também aqui na consulta, tá? Lavan, tá? Traz as duas aqui. Então a do Jorge, se eu quiser incluir a do Jorge aqui, lavanderia, é só fazer assim, ó. Certo? E vir aqui salvar. E a gente volta lá no marco também, se quisesse colocar aqui no marco aqui, tá? Só incluir também aqui a despesa 87, né? Lavan. Poderia buscar assim para ser mais rápido, tá? A lavanderia aqui, marco a 88. E vem que salvar. Legal? Bom, aí para isso daqui funcionar, tá? A gente também tem que entrar aqui no parâmetro aqui do pagamento pro labore, tá? Eu gosto de entrar por aqui pelo componente, que assim já tem aqui o parâmetro certinho, ó, CD underline despesa, item underline prolabore, tá? Eu também poderia procurar essa despesa também diretamente lá também no ADM FL034, que o pessoal costuma procurar também, né? Ou eu jogo lá, se eu não souber o parâmetro, eu coloco prolabore, tá? Tento buscar ele aqui. Opa, não achou? Então colocar labore, tá? Tá aqui, ó. Então, eu posso acessar o parâmetro por aqui ou por lá onde a gente está entrando por lá também, tá? Certo? Então, fica a gosto de vocês aí. Eu gosto de vir pelo componente, fica mais fácil no treinamento aqui, tá? Então, eu incluí mais duas, né? A 88 e 89. Então, colocar só 88, tem que colocar com ponto e vírgula. Ou você poderia usar o Piper também, tá? O ponto e vírgula aqui ele funciona também. Separação de mais de uma despesa, tá? E a 89, ponto e vírgula também. E vamos aqui salvar. Porque a gente incluiu todas as despesas, ó, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 84 e 85 são as energias deles, né? 86 e 87 são combustível e 88 e 89 são as lavanderias. E quantas mais despesas você quiser, só ir colocando, separando ponto e vírgula aqui, salvar. E colocar nas empresas que você vai ter essa retenção. No meu teste aqui, eu estou colocando só na empresa 1 aqui, tá? Ok? Bom, aí a gente fez isso no parâmetro, vocês viram que é bem simples. Então aqui também as despesas, ó, por que ela está abrindo lá o cadastro da despesa? Já abri em outros treinamentos, tá? Então aqui determina que a despesa aqui, ó, é, ele tá como 3, que é o financeiro que cadastra a despesa com 100 de custo, tá? Se fosse pela contabilidade seria 1, aí a contabilidade que ia cadastrar para nós ia liberar para nós. Aí a contabilidade ia cadastrar e falar os códigos para nós e a gente ia vir no parâmetro ali e colocar os códigos se fosse contabilidade. Como foi o financeiro, a gente mesmo cadastrou e a mesma vem aqui e liberamos, tá? Bom, aí aqui já só sairmos, só tem esse parâmetro essencial assim, tá? Bom, e outra coisa que a gente precisa fazer também é fazer a manutenção aqui do orçamento deles, né? Então, o que que eu fiz aqui? Eu vim aqui no meu sócio, que a gente já sabe que é o 5 aqui, que é o Marco, tá? Do ano 2024, certo?
Eu já fiz aqui um Prolabore aqui, ó, de 10 mil reais, tá? Certo? Ah, mas Marco, a partir de julho para frente, de repente deu uma melhorada lá na empresa, o pessoal vai começar a fazer uma retirada maior de 15 mil reais. Legal, gente, só vim aqui, tá? E vim aqui e atualiza aqui a qualquer momento o, o teu orçamento para retirada daquele sócio que você quiser. Você pode. Por que que ele é por mês, né? Certo? Porque de repente tem mês que talvez ele vai fazer uma retirada maior. Eu coloquei assim padrão assim só para vocês ficar mais fácil de exemplificar, tá? Aí o George lá também, se eu quiser deixar igual o, o do Marco lá, tá? Ah, eu não coloquei nada. Então vou deixar aqui, ó, 15 mil reais, que eu já tinha colocado no Ctrl C, lá o sistema aceita. Ctrl C, Ctrl V, tá? Então vou deixar que aqui no mês de... no começo do ano aqui era 10, né? E eu coloquei lá de julho pra frente, que eu coloquei que era 15, né? Já a gente acerta o começo lá, tá? Então a manutenção aqui você pode estar vindo a qualquer momento, quem tiver os componentes liberados, para fazer esse controle aqui, tá? Ok? Tá? Então a gente vai vir aqui, eu estou fazendo, tá? Esse cadastramento previamente primeiro, estou colocando padrão, mas se não tiver algum mês que for diferente a retirada, vocês vêm aqui e faz a manutenção. Só vim aqui gravar e salvar, tá? Ok? Então vamos sair da manutenção. Então a gente já tem a nossa manutenção, quem são os sócios da empresa, o orçamento e fomos aqui no pagamento para o labore e colocamos no parâmetro as despesas que vai ser os cadastros, certo? Então eu já deixei ali algumas duplicatas, tá? Porque assim, lá em consulta, tá? Se a gente vê quais são as duplicatas que tem para pagar nesse mês de... Nós estamos no mês 11, tá? De repente eu quero ver, elas já eram para ter até sido pagas, tá? Mas eu quero pagar agora aqui para vocês verem no treinamento aqui, que você, para vocês verem a dinâmica, tá? Porque assim, eu posso ver tudo que venceu do 1, do 10, né? A 30 do 10, certo? Ah, eu quero então as duplicadas, vamos colocar todas, né? Certo? Aqui as reais, né? E também as que estão em aberto ainda sem pagar, tá? E vamos consultar. Olha aqui, então tem várias duplicatas, né? Certo? Tem essa daqui de 1290 aqui, tá? Certo? Então o que é essa duplicata de 1290? A gente já pode ver que a hora que está mostrando ali é uma duplicata que veio lá do posto de combustível, que foi gasto total 1290 e 50% era para o Marcos, 50% era para o George. De repente poderia ter uma outra parte aqui que fosse para a empresa também. Então aqui a gente, no cadastro lá que tem de treinamento associado de cadastro de duplicatas também, tá? Essa duplicata ela poderia ter vindo do lançamento de nota fiscal, da entrada normal, não importa se foi normal, se foi manual, ela gerou, a gente pode estar fazendo esse rateio de despesa aqui. Então, usando as despesas que nós prevemos cadastrar de quem é quem, tá? E através desse controle aqui, e de custo, que o sistema vai decidir para quem vai jogar na hora ali depois que ela for paga, tá? E também a gente tem umas de energia aqui, tá? Se a gente buscar a de energia elétrica, tem aqui as do mês 11, cadê aqui? Vou colocar a data de vencimento, do mês 10 aqui, tá? Que é o 380,50, tá? Aqui vocês podem ver que já estava aqui previamente mostrando que é uma energia do marco, né? E tem outro aqui de 422, tá? Que é do George, aqui não precisa nem abrir. Então, você pode consultar por aqui duplo clique ou aqui um clique só no aspa duplo no sistema inteiro, tá? Ela já mostra aqui previamente aqui uma duplicata de energia, certo? E a gente vendo que elas vão estar liberadas para pagamento já também, né? Certo? Então, assim, eu não estou mostrando essa parte de liberação aqui porque são coisas já que ó, já está falando que é liberado para pagamento. Então, a gente vai aproveitar e já pagar essas despesas para a gente ver o fechamento lá, tá? Eu vou fazer o pagamento ao baixo para a gente fazer a dinâmica, tá? Supondo que o pessoal já pagou no site ou no aplicativo, na forma que pagou. E pagou na conta banco, tá? Certo? Mais padrão hoje, né? Pagou em conta em débito em conta ou pagou lá através de Pix, não importa. Ele vai fazer esse depósito é como se fosse um débito em conta, tá? Vamos escolher nossa conta banco, vou escolher minha conta banco aqui Itaú, duplo clique na conta, tab, tá? A data de pagamento aqui, acho que tem uma energia que vence dia 30 do 10, tá? Então vou pegar só o que venceu dia 30 do 10 aqui, para a gente fazer uma dinâmica mais tranquila aqui. Duplicar até real, né? Porque, e aqui nesse pagamento só traz o que foi liberado, tá? Então, supostamente que já foi conferido,
porque a gente já tem esses processos lá em nível associate, tá? Então não vou ficar repetindo aqui, mas pelo menos eu estou fazendo o pagamento para ver a dinâmica, tá? Então ela venceu dia 30, eu estou no dia 6, mas eu estou pagando aqui com data retro para poder fazer a dinâmica aqui para cair dentro do fechamento do Prolabor do mês de outubro, tá? Nós estamos no mês 11, né? Certo? Então a gente vai fazer esse pagamento aqui, tá? Da conta banco, tranquilo, certo? Tá vendo que as duplicatas já estão aqui, ó, mostrando a despesa rateada, tá? Vamos confirmar o pagamento. Pagamento com sucesso. Não quero recibo, nenhum recibo também. Vou fazer a dinâmica aqui, aproveitar na conta do Itaú ainda, tá? Vamos pagar as duplicatas de energia. Se eu não me engano, eu coloquei o vencimento todo dia 10 lá, tá? Essas energias, que geralmente é uma energia de... Às vezes elas vencem todo dia 10, depende a região, o lugar. Não importa, o importante é a dinâmica nossa aqui, tá? Aqui, ó. As duas energias, uma que vence dia 10, que está no nome do Marco, e outra que está no nome do George, através da despesa previamente cadastrada. Elas já estão liberadas o pagamento, por isso que elas apareceram aqui, tá? Então, como elas venceram dia 10, vou fazer o pagamento dia 10 também, retroativo, tá? Quando eu coloquei retroativo, ele apaga, mas a gente faz a consulta novamente aqui do filtro, tá? Só carregar o filtro, confirmar e consultar novamente que tem para pagar. Tem essas duas energias, certo? Então, supondo que elas já foram conferidas, atualizadas, tudo certinho, tá? A gente pode ver a duplicata aqui também. Vocês viram a duplicata normal. Você pode ver que ele tem essa daqui, é a que venceu 10 do 10, tá? Que veio a leitura do dia 25 do 9. Então, ela teve uma alteração para 422. E quando chegar a de novembro, tá? A 10 do 11, né? Que vai ser referente ao mês 10, que é assim que funcionam as energias, depende do lugar, né? Pelo menos na minha região é aqui assim, né? Então elas estão como previsão ainda, tá? Certo? Então até lá dezembro, tá, do mês, elas estão como previsionadas ainda, R$ 400, tá? E essa daqui que é referente ao mês de setembro, que ela já chegou em setembro, o fechamento dela, ela teve uma alteração para 422, que é a do George aqui, tá? Bom, e a do Marco Antônio, se a gente vê também, ela ocorreu a mesma coisa. Ela tinha uma previsão lá, se a gente abrir aqui, tá? Ela tinha uma previsão todo mês de 385, tá? Então tudo como previsão. E nesse mês de setembro ela veio 380,50. Essa dinâmica vocês podem ver em conferência lá de nível associate, cadastro, duplicata, conferência, vocês vão ver como funciona tudo. Então já foram tudo conferido, a gente vai pagar, tá? Fazendo a nossa dinâmica aqui, fazendo esse pagamento, ó, efetuando com sucesso, recebo não, tá? E vamos aqui em sair aqui. Bom, agora nós vamos lá no nosso processo aqui de Prolabore, tá? Vamos ver o nosso fechamento aqui, ó, tá? O pagamento. Então, vamos pegar o sócio marco aqui. Então, o ano 2024, né? E o mês aqui de outubro, né? Então, vamos ver o que, que tem para ele para pagar de outubro. E vamos consultar aqui na lupinha. Olha que legal. Teve esse pagamento dessas energias, né? Despesas do sócio, combustível e energia. Ele tinha um orçamento de Prolabore aqui, ó, detalhamento de orçamento, que tem um botão, um atalho. Ele estava 10 mil, agora no mês de outubro está 15 mil reais. Então, em vez de ele receber os 15, descontando as despesas pagas pela empresa de sócio, ele vai receber 13.974,50 líquido. Aqui mostra a despesa. Tá? Vamos efetuar aqui o pagamento. Pagamento efetuado com sucesso. Emitir o comprovante de pagamento. Vamos ver aqui no Windows, tá? Mais um clique. Tá aqui o relatório para você passar para o teu gestor lá, o sócio, entendeu? Vai estar as duplicatas que foi pago, a porcentagem, né, do rateio que cabia para cada um, que cabia para ele certinho, né, no caso do sócio o Marco Antônio aqui, certo? Vai ter o resumo e o valor líquido que ele vai receber. Então daqui você pode mandar na impressora local, entregar em mãos ou salvar em PDF aqui, entendeu? Pode salvar em PDF também e mandar por e-mail para ele também, o que você preferir conforme a regra de negócio aí que vocês tiverem, certo? Beleza? Vamos fechar aqui, tá? E vamos fechar aqui também. Tá? Se a gente quiser ver do outro lá também, já vamos fechar logo de uma vez, né? O outro sócio lá, o Jorge, 2024 do mês de outubro. Né? Vamos escolher o mês aqui também, certo? E vamos aqui consultar. O dele deu um pouquinho diferente, porque depende do valor lá da energia que ele teve, certo? Ok, vamos aqui efetuar o pagamento. Pagamento com sucesso também. Primeiro comprovante sim, aqui no Windows, tá aqui.
Legal? Ok? Vamos fechar. Fechou. Bom, pessoal, fechando aqui, tá? Vamos continuar o seguinte. Agora a gente tem também que a gente poderia fazer as consultas desses prolabores pago, tá? Consulta pagamento prolabore. Você poderia estar consultando aqui, colocar o ano, né? 2024. Se você não colocar sócio nenhum, tá? Você quer sintético, analítico. Analítico, ele consegue fazer pesquisas aqui, né? Vamos consultar. Tá vendo aqui? Eu não coloquei nenhum, né? Mas ele já trouxe dos dois aqui, ó. O do Marco tá ali, tá? Tá vendo que tem. Se a gente for ali no mês de outubro, ele vai ficar o lançamento ali, tá vendo? No mês de outubro, ó. Orçado em 15 mil, despesa mil e pouquinho e o valor de sobra 13.974,50, tá? Aí se a gente for no outro lado do Jorge, né? Vai aqui lá em outubro, olha lá o relatório aqui, tá vendo? Então você pode estar consultando assim também, o valor que foi pago lá, certinho, certo? Bom, aí aqui então a gente pode imprimir se quiser, entendeu? Não vou nem imprimir, depois se vocês quiserem imprimir, é mais para, são relatórios, né? Como a gente fala que é analítico, por que que é analítico? Ele deixa abrir aqui as despesas. E abrindo a despesa, você vai ver que tem uma duplicata, mostra as duplicatas que foram pagas aqui, ó, tá vendo? Ó, então ele pode estar consultando as duplicatas que foram pagas, data certinha aqui, certo? Ok? Aí agora vai ter uma duplicata lá para a gente pagar para eles, né? Da forma como você vai querer pagar depois, né? Então o sistema fecha o pagamento, tá? Aí vai estar aqui no consulta no contas a pagar, vamos dar uma olhada lá, tá? Aí depois aí que ele gerou o fechamento, tá? Aí esse pagamento agora, tá? Então você pode ver que ele, se a gente colocar aqui, agora que a gente vai pagar agora vai ser o Marco, né? Vamos supor. Colocar a emissão aqui que foi da data do dia 6 do 11, né? Vamos ver se ele colocou a data de emissão do 6 do 11 certinho, tá? Vamos deixar aqui, vamos deixar todas aqui também, todas também, né? Vamos deixar em aberto, né? Que vocês vão ver que vai estar em aberto para a gente poder pagar pro Marco aqui. Vamos ver aqui se ele criou certinho. Aqui, ó. Então ele criou pro Marco aqui uma duplicata. Não está pago ainda, tá? Então ele cria a duplicata ali quando você faz o fechamento. Agora ele sai com o tipo de documento Prolabore, essa duplicata, é, certo? Mas você vai ter que pegar e depois pegar e fazer o pagamento certinho disso daqui depois. Aí você pode falar, ah, Mark, ele gerou aqui com uma despesa que não era aqui do Prolabore, né? Tá? Esse fechamento aqui. Mas aí você pode estar alterando a despesa ali depois, tá? Ah, Marco, onde eu vejo essa alteração de despesa? Então ele criou essa duplicata 1022 aqui, né? Tá? Então depois aí são processos de vocês podem estar vendo depois aqui, tá? Vindo aqui na parte de manutenção de despesa, né? Como é uma só, né? Pode estar entrando aqui, oh, perdão, no processo aqui tem a alteração da despesa da duplicata aqui, ó, certo? Vou colocar o fornecedor lá, que é o Marco, aquela duplicata 1022, tá? E pesquisar ela aqui, ó, tá? 1022. Se a gente viu que ele criou como 1022, deixa eu ver, ele não pegou ela certinha, né? Deixa eu buscar novamente aqui, tá? Vou colocar em emissão, tá? Emissão do dia 6 do 11, tá? 6 do 11. Carregar ela certinho aqui. Ah, ela aqui. Dois cliques nela, carregou, tá? Aí você pode vir aqui, não era despesa de energia, né? Então pode aqui remover. Aqui fosse uma a uma, né? Você pode estar removendo assim, tá? E buscar a despesa certinho lá do Prolabore. Ah, essa despesa aqui dessa duplicata tinha que ser Prolabore. Então a gente poderia buscar ali se tem uma despesa Prolabore, né? Labore, vamos ver se tem alguma coisa assim com esse nome assim. Ah lá, tem aqui despesa de retirada Prolabore. Então a gente pode colocar nessa duplicata grande aí o valor certinho. O de custo lá, podemos manter lá o administrativo se for. Já tem 100%. Tá? E vem aqui confirmar. Pronto, aí a duplicata agora ficou com a despesa certinho. Ah, com certeza do Jorge também. Deve ter ficado também com a data ou de repente a despesa também. A gente pode dar uma olhada aqui também se acontecer, tá? Ah, ela aqui, ó, tá aqui, ó. Certo? Só dois cliques nela aqui, tá? E podemos vir aqui
e alterar também. Ele carregou a despesa de energia lá, tá? Aí na hora de gerar aqui, então essa duplicata aqui, entendeu? Vamos lá colocar o labore aqui. Labore. Podemos estar alterando assim para fazer essa correção aqui, que não trouxe certinho, tá? E o sem de custo aqui, e 100%. E essa daqui a gente remove, né? Fica a despesa certinha agora na duplicata aí, tá? Legal? Bom, aí voltando lá no nosso fechamento de Prolabore, tá? Aqui no pagamento de Prolabore, a gente também poderia fazer o cancelamento também, né? A gente pode pegar o sócio lá, né? O sócio, vamos ver o Jorge, 2024. De repente o fechamento não ficou errado, então o duplicado ficou errado. A gente pode vir aqui e cancelar, tá? Ó, cancelar o mês de outubro, cancelar esse pagamento, ó. Cancelado com sucesso. Quando ele cancela, tá? Vocês vão ver que não vai ter mais aquela duplicata, tá? Até se a gente fazer a consulta de pagamento aqui, o ano 2024, né? Vou deixar o analítico, então, certo? O sócio 7 que eu cancelei, o sócio só o 7 que eu quero aqui. Pera aí, deixa eu consultar aqui. Não há pagamentos. Por quê? Porque foi cancelado, tá? Até se for em duplicata também não vai ter mais a duplicata também, porque fez o cancelamento. Ok? Pessoal, então após o cancelamento aí, vamos ver o porquê que estava gerando aquela duplicata lá de energia, né? Então eu vim aqui no pagamento aqui do Prolabore, vamos entrar aqui no parâmetro das despesas, tá? Eu vi que ele pegou essa despesa aqui, ó, 84 primeiro de energia, né? Então eu coloquei a 48, que é a 48, coloquei em primeiro lugar ali, tá? FCP, FL003 no cadastro de despesa. Perdão, coloquei, não é L não, tá? É M, tá? No cadastro de despesa aqui, tá? A gente pode ver aqui que a 48 aqui, tá? A 48 aqui, tá? É o Prolabore. Então essa despesa 48, tá? Eu coloquei ela bem no início aqui, ó, tá? Mesmo que a gente não liberou para nenhum sócio, deixei ela cadastrada aqui no parâmetro como na primeira onda aqui, tá? Vamos ver se a gente fazer o novo fechamento que a gente cancelou agora há pouco do Jorge, vamos ver se ele vai pegar a com certinho a despesa certa ali do fechamento, tá? Então aqui no fechamento, vamos colocar o sócio de novo, vamos fechar ele de novo, entendeu? O ano 2024. Então se a gente esqueceu de fazer algum pagamento, eu tive que cancelar porque esqueci de pagar uma duplicata dele lá. Então você pode estar cancelando e vindo aqui fechando de novo, entendeu? Então, mesmo que eu não alterei nada, mas eu quero fechar de novo para ver. Agora sim, tá vendo? Ó? Agora ele pegou a despesa certa, tá vendo? Então sempre aqui no parâmetro, tá? Tem que colocar a despesa aqui de Prolabore aqui em primeiro lugar e depois as outras despesas que vai ser usada nas duplicatas dos sócios, certo? Aí vocês podem ver que agora ele já vai gerar a duplicata aqui de, de pagamento, né? Certo? Aí ele até mostra o centro de custo que a gente pode estar até trocando na hora que vai estar gerando, tá? Se quiser, tá? Ok? Pode estar trocando. Ou ali a hora que estava gerando eu não me percebi também, tá? Então, mesmo que não tivesse no parâmetro, a gente poderia também ter trocado a despesa aqui, tá? É que na hora que eu fechei lá, esqueci também de trocar. Mas se eu coloquei no parâmetro primeiro, já pegou automático. E o centro de custo, a gente pode trocar também. Estando tudo certo agora, tá? Nessa conferência aqui da despesa que pegou certo e o centro de custo, tá? Eu posso vir aqui e efetuar o pagamento novamente. Ó, pagamento com sucesso, tá? Não quero comprovante mais. Fechar aqui. Então a gente já viu toda a configuração, o fechamento, o cancelamento e a consulta aqui no 01 também, tá? Vamos fechar aqui. Pessoal, é isso aí o processo de Prolabore, tá? Ok? Continue conosco aí assistindo os vídeos de Financeiro Contas